A esposa de um oficial da Marinha foi encontrada morta em um quarto de hotel no Japão com ferimentos horríveis. Ela tinha ferimentos na cabeça, no rosto e na mandíbula. A família dela buscou respostas por meses até que, de repente, o marido foi acusado de assassinato. Vamos analisar os detalhes chocantes com o ex-promotor federal e veterano militar André Cherkovsky. Parece que houve algo que desencadeou isso, certo? Eles estavam nessa viagem em um hotel e algo motivou isso. Obrigada por se juntar a nós no Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. O Serviço de Investigação Criminal Naval afirmou que Christopher Olson espancou, estrangulou e deixou o corpo da esposa no quarto de hotel. Recentemente, mesmo contra a família da vítima, ele aceitou o acordo judicial para menos de 25 anos de prisão. Jesse Olson e seu marido, Christopher, eram namorados de faculdade. Os dois teriam se conhecido na Universidade Estadual de Nova York, em Oswego. Em agosto de 2009, eles trocaram ideias. Dominique, irmã de Jesse, contou ao Stars and Stripes que eles pareciam um casal comum e afetuoso. Ela disse: "Nós não fazíamos ideia de que eles tinham problemas. Nenhuma das amigas dela, nem mesmo a melhor amiga, desconfiava de nada." Em abril de 2014, Cristóvão entrou para a Marinha e, segundo o Stars and Stripes, tornou-se oficial de guerra de superfície. Depois, ele foi promovido até virar tenente-comandante. Sua carreira o levou a Sasebo, Japão, onde ficou de 9 de 2022 a 10 de 2023. Segundo relatos, ele serviu no United States Ship Chief, United States Ship New Orleans, e depois foi designado ao Naval Service Group Southwest em San Diego, Califórnia. Em outubro de 2024, o casal retornou ao Japão e reservou um quarto no Hotel Seoul, a cerca de 130 quilômetros da antiga casa na base naval de Sasebo. De acordo com Stars and Stripes, imagens de câmeras de segurança mostraram os Olsons fazendo check-in no hotel em 25 de outubro. Mas o que é estranho é que em 27 de outubro, Christopher fez o check-out, mas sua esposa não estava com ele. Ele saiu sozinho, sem companhia. Quando os funcionários do hotel provavelmente estavam se preparando para o próximo hóspede fazer o check-in, eles voltaram ao quarto dos Olson, e foi lá que os funcionários encontraram Jessie. Eles imediatamente chamaram a polícia porque ela estava sangrando e não respondia. A polícia confirmou a morte dela no quarto do hotel. Mas como? Segundo a irmã de Jessie, a família soube que ela tinha ferimentos na cabeça, rosto, mandíbula e o pescoço quebrado. No dia seguinte, a polícia interrogou a tenente-comandante Olson. Investigadores constataram que Cristóvão prolongou a estadia no Hotel Seul e deu informações falsas sobre a esposa. Ele disse à equipe do hotel para não entrar no quarto, o que os deixou intrigados. Após levantarem preocupações, eles entraram no quarto do hotel e descobriram o corpo de Jessie. Normalmente você pensaria que isso resultaria em prisão ou ao menos detenção de Christopher. Mas ele não foi. Ele estava livre para ir embora. Nem parecia que ele avisou a família de Jessie que algo tinha acontecido com ela. Segundo o Stars and Stripes, a irmã de Jessie soube da morte após ser informada pela Marinha. Ela contou ao Stripes que não houve visita presencial, nenhuma equipe de apoio, nenhum esforço para garantir que eles estavam física ou emocionalmente preparados para receber a notícia. Disseram apenas que Jessie estava morta e que seu marido, o tenente-comandante Christopher Olson, era pessoa de interesse. Mas por meses, a família de Jessie ficou sem respostas e, aparentemente, quase sem nenhuma atualização sobre o andamento do caso. Segundo a irmã de Jessie, o corpo dela levou 1 mês para voltar aos Estados Unidos da América, 3 meses para recuperar seu cachorro e 5 meses para receber seus pertences. 7 meses após a morte de Jessie, Christopher foi finalmente acusado pelo assassinato. Em maio, ele foi acusado de homicídio em 2º grau e obstrução da justiça. Não está claro toda a extensão do que levou o oficial da Marinha a espancar e estrangular sua esposa. Ele deveria enfrentar uma corte marcial, ou seja, um julgamento para membros das Forças Armadas no Japão, no próximo mês. Em agosto, a família de Jessie soube que Christopher faria um acordo judicial. Segundo o grupo do Facebook Justiça para Jessie Olson, Dominique, irmã de Jessie, informou: em 10 de setembro de 2025, o marido de Jessie Olson, responsável por sua morte, irá ao tribunal para propor um acordo judicial negociado contra a vontade da família, que preferia um julgamento. Segundo o acordo, Christopher confessou assassinato e foi condenado a 23 anos de prisão. A irmã de Jessie postou no grupo do Facebook Justiça para Jessie Olson. Em 10 de setembro de 2025, Christopher Olson foi condenado por assassinato a 23 anos de prisão, expulso da Marinha e deve pagar as despesas do funeral de Jessie. Isso traz certa responsabilidade, mas nenhuma sentença ou pagamento será equivalente à vida que Jessie perdeu.
Sempre focamos em honrar a memória de Jesse e sua personalidade vibrante e amorosa. Este capítulo pode ter se encerrado, mas nossa luta por Jessie e por justiça verdadeira ainda não acabou. A história dela será tornada pública. Nada do que ele fez ficará oculto. Estou com o ex-promotor federal e veterano militar Andrew Cherkasky. Andrew, obrigada por estar aqui hoje. Você sabe, você está surpresa que o ex-tenente-comandante Christopher Olson recebeu um acordo judicial no caso do assassinato da esposa dele? Você se surpreende que não foi mais? Foram só 23 anos de prisão? Bem, acho que o mais interessante nesse caso é que vemos que há um conflito com a família da vítima, que eles não parecem ter apoiado isso. E normalmente, o que você vê em casos militares, e eu já participei de centenas de julgamentos em cortes marciais, inclusive dos tipos mais graves de crimes, como assassinato, o governo, os promotores, nesses casos normalmente não concordam com acordos ou esse tipo de negociação de pena, a menos que haja apoio da família da vítima. Na verdade, existe uma longa história de comandantes militares que são os responsáveis por tomar essas decisões, enfrentando consequências relativamente severas e de longo prazo em suas carreiras se houver indignação por parte dessas famílias. Então, é algo muito incomum. Mas o fato é que eles levaram o caso adiante com uma acusação de assassinato em uma forma não premeditada. E, com isso, existem algumas limitações na sentença diferentes de um assassinato premeditado. E talvez eles simplesmente não tivessem as provas necessárias para ir além disso. Então, isso foi uma escolha óbvia em comparação com a dificuldade que vem com um julgamento completo. E na sua opinião, o que teria ocorrido se ele tivesse sido julgado por corte marcial no Japão? Bem, eu acho que esse caso é muito interessante, porque não há muitos detalhes específicos sobre o que aconteceu no quarto de hotel. Obviamente, agora ele está admitindo. E nas Forças Armadas, quando você se declara culpado, tem que admitir que esses são os fatos verdadeiros, que você fez essas coisas. Não é como em alguns tribunais civis ou criminais civis, onde você pode se declarar culpado, mas, na verdade, não precisa confirmar se os fatos realmente aconteceram. Então ele está preso ao fato de que isso aconteceu nesse quarto de hotel. Mas existem tantas circunstâncias por trás de qualquer tipo de homicídio, ou até mesmo morte, que acontece entre duas pessoas em um quarto de hotel. Quais circunstâncias levaram a isso? Houve briga mútua ou algum problema antigo? Havia outras pessoas envolvidas? Há drogas. Existem doenças mentais que poderiam estar influenciando tudo isso? Nós não temos muitos desses detalhes mais específicos. Acho que, no fim, um acordo judicial desse tipo mostra que o governo tinha preocupação com as provas, enquanto a defesa preferiu aceitar uma sentença longa a arriscar uma punição ainda maior. Andrew, quero saber sua opinião. Você soube que Christopher Olson foi interrogado um dia após Jesse Olson ser encontrado morto? Depois, ele pôde ir embora e continuou trabalhando. Ele só foi acusado em maio deste ano. Por que você acha que isso demorou tanto, especialmente quando não era uma situação em que ela foi dada como desaparecida, eles estavam procurando por ela, nada disso? Funcionários do hotel a encontraram e possivelmente tinham o vídeo mostrando os dois fazendo check-in, mas apenas um fez o check-out. Gostaria de saber sua opinião sobre o motivo desse longo intervalo antes dele ser oficialmente acusado. Bem, isso foi no Japão. Então, o sistema jurídico japonês, o sistema criminal deles, na verdade, tem jurisdição primária sobre os militares que estão lá. Então, não é o tipo de situação em que, imediatamente após um militar ser acusado de um crime, os militares podem colocar todos os seus esforços por trás da investigação e do sistema judicial. Por exemplo, prender alguém antes do julgamento, tomar medidas desse tipo. Existe muita deferência e, na verdade, os acordos de status de forças, os tratados entre nós e o Japão, controlam como o sistema criminal é conduzido. É muito ineficiente e extremamente problemático, na minha opinião, que nossos militares dos Estados Unidos da América estejam à mercê do sistema japonês, porque é muito diferente. E o senso de justiça deles, de certa forma, pode ser visto como melhor do que o nosso e, em outros aspectos, muito pior do que o nosso, dependendo da perspectiva de quem analisa. E assim, temos militares
que acabam envolvidos nesses lados japoneses das investigações e essa interação entre eles e o exército dos Estados Unidos da América e como lidam com os militares acusados desse crime no sistema japonês e se eles podem ser presos enquanto isso. Tudo isso acaba sendo uma negociação diplomática muito difícil. Então, às vezes, você vê isso de um lado ou de outro, mas dentro das Forças Armadas, esse é um longo caminho para eu chegar a esse ponto. Nas Forças Armadas, é muito raro haver prisão preventiva, como quando as pessoas são mantidas presas sem fiança, aguardando julgamento. Isso raramente ocorre nas Forças Armadas, porque todos estão sob controle da cadeia de comando, incluindo comandantes, sargentos e colegas. Por isso, não há o mesmo medo de fuga ou de que continuem cometendo crimes graves, pois é um ambiente controlado e diferente. Você acha que a história mudaria se ele desertasse depois disso? Eu acho que o principal ponto que está faltando agora é o que ele diz, o que nesse acordo judicial ele realmente afirma que aconteceu naquele quarto de hotel. E eu acho que existem várias versões de como um homem que mata sua esposa faz isso com graus distintos de atenuação, como previsto na lei. Você tem coisas como homicídio culposo, onde foi acidental, ou homicídio doloso, onde você estava envolvido em uma atividade muito imprudente. O assassinato ocorre quando há intenção de matar, mas sem premeditação. Então, o que aconteceu naquele momento que o dominou e o levou a querer matar? Acho que, quando você pensa sobre o que poderia ter sido diferente se os japoneses tivessem lidado com isso de outra forma, ou se nós tivéssemos lidado de outra forma, se isso tivesse avançado de maneira mais rápida, não sei se houve algum tipo de evidência que se perdeu ou que foi difícil para o governo obter por causa da natureza internacional. O que significou que eles não conseguiram julgar esse caso de forma convincente, sem fazer um acordo e mitigar os riscos. Sobre a objeção da família ao acordo judicial, você se surpreende que as autoridades também não tenham sido mais transparentes com eles? Segundo a família de Jesse, quando encontraram seu corpo, não houve conversa presencial, apenas uma ligação telefônica. Não houve emoção nenhuma. Foi meio que ela está morta, sabe? Esse tipo de situação. Nós não sabemos todos os detalhes da ligação e coisas desse tipo. Mas, no geral, quando a esposa de um militar é morta no exterior, como funciona esse processo de atualizar a família sobre o andamento do caso e da investigação? Bem, posso garantir que cada pessoa, nas Forças Armadas, seja civil ou de farda, realmente se importa de coração. Outros militares e suas famílias. No entanto, a burocracia é tão grande, complexa e difícil de administrar que, às vezes, ninguém sabe quem está no comando ou no controle, ou se está fazendo algo que realmente represente todo o governo dos Estados Unidos ao se comunicar e interagir. E por isso, os promotores têm obrigações sob o Programa de Assistência a Vítimas e Testemunhas. Esse é um programa federal bastante padrão, que lida com pessoas que são vítimas e testemunhas em crimes e processos judiciais. Eles precisam fornecer atualizações regulares e afins. Mas aqui parece que faltou aquele cuidado que esperamos quando lidamos com a morte de alguém que tem uma ligação próxima com o exército. Os dependentes, os cônjuges, os filhos, eles não estão nas Forças Armadas e não têm proteções especiais sob a lei. No exterior, eles ficam muito à mercê do governo local. Então, sabe, há muita coisa que não fazemos por eles e muito risco ao qual eles se expõem quando estão no exterior. Então, isso é apenas um sinal de que as pessoas podem estar dentro dessa burocracia. Isso faz parte dos debates políticos atuais. Quão boas ou benevolentes são essas burocracias? Muitas pessoas individuais com grandes corações bondosos. Mas quando se trata do processo burocrático, de tentar lidar com uma morte como essa, da investigação, da coordenação e das pessoas de baixo escalão e inexperientes, que muitas vezes estão associadas a esses casos, esses detalhes se perdem, e isso não fica bem para o nosso governo.
E sabe, os detalhes do que sabemos sobre o assassinato são simplesmente tão horríveis. Segundo a polícia, ele a espancou, estrangulou, quebrou sua mandíbula e havia um osso no pescoço dela, ligando ao crânio. Essa parte estava quebrada. Você acha que pode ter ocorrido abuso no casamento deles? Quero dizer, parece um grande salto ser tão cruel com alguém que você ama, com sua esposa, mesmo no calor do momento. Parece que talvez tenha havido alguns sinais ao longo do caminho. O que você acha? Algo deve ter causado isso, certo? Eles estão nessa viagem em um hotel e algo motivou isso. É curioso? Em casos de assassinato, na maioria das vezes, não é necessário identificar o motivo real do ponto de vista legal. Mas boa sorte em processar um caso sem um motivo. Isso, obviamente, mostra todos os sinais de raiva e fúria e indica, mais do que isso, que foi algo particularmente punitivo ou retributivo. Então, obviamente, há uma história. Todos nós temos histórias muito interessantes. E cada quarto nos Estados Unidos, entre marido e mulher, e depois, imagine, ao redor do mundo, tem dinâmicas tão interessantes que você não acreditaria. Isso explodiria sua mente quando você os encontrasse na rua e depois descobrisse o que pode ter acontecido nos momentos mais sombrios deles. E é isso que muitas vezes lidamos no direito penal. E eu digo isso porque você vê isso o tempo todo. Não significa necessariamente que um crime aconteceu. Podem ser apenas as dificuldades do ciúme, raiva e fúria que surgem na vida, principalmente quando você está muito próximo de alguém. Mas aqui, isso me sinaliza que, obviamente, havia algum problema de longo prazo, mas não o suficiente para os promotores dizerem que foi premeditado. Então eles foram. Deve ter havido evidências de que eles foram lá sem que ele pensasse que iria tentar cometer algum tipo de crime contra ela. Também quero saber sua opinião. Eles estavam no Japão, que não estava lotado na época. Na verdade, a família ainda estava lotada em San Diego naquela época. Então parece que eles estavam apenas de férias juntos. Talvez algo tenha acontecido novamente, sem saber o quanto. Também estou curiosa, André. Após se declarar culpado em uma base naval, onde você acha que ele cumprirá a sentença de 23 anos... 23 anos é, eu acho, exatamente o tempo em que ele irá para o quartel do Exército no Kansas. Então eles têm um quartel de longo prazo para pessoas com sentenças acima de, acredito que 20, talvez 25 anos. Então há uma chance de ele estar lá, uma chance de estar em Miramar. Há instalações por toda a América. Com uma sentença de 23 anos, porém, há um cálculo bem sério. Cálculo disso, porque a cada dia da sentença dele, ele ganha 5 dias de redução por mês por bom comportamento. E assim, para cada ano, isso equivale a 10 meses. Então, isso realmente reduz a pena até certo ponto. E então, há oportunidades de liberdade condicional que ele terá ao longo do caminho, pelo menos até a metade da pena. Então, ele pode cumprir apenas 12, 15 anos, talvez um pouco mais, mas é basicamente isso, cerca de 15 anos de fato. Uau! Na sua opinião, esse acordo de confissão representou justiça? Para decidir, é preciso todos os fatos, pois o diabo está nos detalhes. Então, se é um crime, se é algo que só parece ruim, ou se é algo que não é tão ruim quanto os promotores estão dizendo, mas ainda assim é um crime, tudo isso está nos mínimos detalhes. Neste caso, imagine que tudo estava bem entre eles. E então, de repente, ela recebeu uma mensagem de texto que dizia algo terrível. Sabe, talvez fosse um caso ou algo assim. E ele foi impulsionado a agir naquele momento. E as evidências, se as evidências mostrassem que foi desse jeito, agora você está falando de algo consistente com o que vimos na jurisprudência americana. Você vê penas bem menores, de 20 ou 30 anos, se isso for algum tipo de violência doméstica, de longo prazo, porém. E isso foi apenas uma escalada até sair totalmente do controle. E ele tinha um problema sério. Acho que estamos falando do mínimo possível. Então, é preciso entender muito mais sobre o que realmente aconteceu naquele tribunal. E esses registros, eventualmente, estarão disponíveis.
E tenho certeza de que a família está ansiosa, talvez não ansiosa, mas tenho certeza de que a família quer mais respostas para as muitas perguntas que provavelmente ainda tem. André, quero te agradecer muito pela sua visão sobre esse caso. Eu realmente aprecio o seu tempo hoje. Muito obrigado. O porta-voz das Forças Navais dos Estados Unidos da América no Japão disse ao Stars and Stripes que Christopher Olson perderá todo o pagamento e benefícios, além de pagar mais de $10.600 americanos à família de Jesse. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner.